Estamos aqui para introduzir e apresentar o 9º episódio do Psicanalistas que Falam, cuja convidada é a Isildinha Batista Nogueira, a primeira negra psicanalista que eu conheci há 35 anos atrás, né? Estávamos fazendo as contas agora há pouco. E que de lá para cá, desde 85 até hoje, Isildinha fez um percurso de trabalho clínico e de investigação psicanalítica sobre si mesma e sobre a realidade do negro no Brasil, e não apenas no Brasil, mas muito aqui, e desenvolveu um trabalho acadêmico pioneiro sobre as condições da constituição psíquica do sujeito negro e sobre a metapsicologia do racismo mesmo, os seus efeitos psíquicos nos negros e nos brancos. Então é uma grande honra tê-la integrando aqui a nossa série. E quero dizer do recém-lançado livro da Isildinha, que eu recomendo fortemente, porque nele ela trata dessa questão tão importante, específica, atual, da metapsicologia desses fenômenos, né? Acho que essa que é a singularidade da contribuição inicial, digamos, da Isildinha, porque hoje ela também tem sido, a partir do livro A Cor do Inconsciente, tem sido convidada por muitas entidades, grupos, para falar sobre esse tema que está completamente colocado na pauta das instituições brasileiras em geral e psicanalíticas em particular. Sim. E temos trabalhado juntas também ultimamente, né, sobre esse tema. Então, acho que trabalhamos juntas há muito tempo, né? A Eide foi minha analista, né? E se não fosse meu trabalho de análise, eu acho que não teria dado conta de escrever sobre esse processo. Então foi um mergulho profundo em mim mesma, né? Além de olhar para a história do Brasil, além de pensar nas condições em que vive o negro, né? Mas acho que eu precisei me ver, e a Eide foi essa pessoa que me ajudou a me ver, né? Hoje, acho que a gente, passado mais de 30 anos, acho que a gente fala 35, mas acho que é um pouco mais até, a gente conseguiu, né, sair, eu terminei minha análise, a gente saiu desse processo e somos parceiras para pensar nesta questão que é muito importante. A Eide é uma referência para mim em todos os sentidos, né? Desde para pensar a questão institucional, para pensar a questão do racismo clinicamente falando, afinal de contas foi onde tudo começou de uma certa forma, no sentido da formalização desse conhecimento, né? Que aconteceu na França, que eu fui pensando a questão racial, né? E a mim mesma, mas chegando aqui foi com a Eide que eu consegui fazer esse mergulho e entender esse processo psíquico, né? Que redunda no enorme sofrimento psíquico, e como ele é libertador também, né? Quando a gente pode, num processo de elaboração, né, entender isto, né? Aliás, Isildinha, devo dizer, acho que isso concerne também aos assuntos do nosso campo, que o fato de você ter sido minha analisante, ainda que seja tantos anos atrás, e o processo já tinha se encerrado há décadas, né? Também, quando a gente se reencontrou no Instituto AMA, Psique e Negritude, já no âmbito de trabalho, esse fato me fez refletir muito sobre o que seria essa experiência tão complexa de operarmos esse deslocamento. Sim. Se você, sujeito, inicialmente veio me pedir uma análise, eu estando colocada no lugar do suposto saber, hoje te escutamos aqui, psicanalistas que falam, como escutamos os demais psicanalistas, no seu lugar de saber. Então tem uma
A gente já... É curioso isso em relação ao projeto, porque já definimos o dispositivo que criamos, esse nosso set cinematográfico, setting psicanalítico, porque a gente pretende um trabalho formalmente próximo ao que é o nosso dispositivo de trabalho clínico. A gente já propõe isso. Os psicanalistas é que vão falar. Os psicanalistas, que somos os especialistas da escuta, é que falam. E todos que assistem escutam. Aqui, além, tem esse outro deslocamento. Aqui, que é de ouvir eu, como uma analista que fui sua, no lugar de suposto saber, querendo escutar esse saber que tanto precisamos admitir que não temos, analistas brancos e mesmo analistas negros, sim, né? Sim. Sobre essa complexíssima questão. Sim. Né? Então, realmente, esse deslocamento necessário para os psicanalistas, falando no nosso campo específico, né? Mas em toda a sociedade brasileira, Sim. de se dar conta de que tem algo que a gente não sabe. E que estamos pensando, e né? que estamos, que é isso, né? Como é que o racismo está entranhado no tecido social, como que o racismo está entranhado e ele estrutura as nossas instituições, inclusive, né? A serviço da manutenção da exclusão do sujeito do negro, que está na origem da nossa Constituição Social, e como que a gente pode ir discriminando, inclusive, essa dimensão do racismo institucional, estrutural, do racismo pessoal, vamos chamar assim. Porque antigamente, até recentemente, se pensava o racismo, o fenômeno, se pensava metapsicologicamente, clinicamente o racismo, como um problema individual, pessoal. Um sujeito pessoal. Que não deixe de haver. Existe também esse racismo. O sujeito que ele assume-se racista egocintonicamente, né? Sim. Como estávamos falando, ele se reconhece. Como ele é atravessado, né? Como cada um de nós somos atravessados pelo racismo. Agora, eu me considero uma pessoa de muita sorte, porque esse trajeto, essa trajetória com você é muito interessante, porque começou lá na clínica, né? Para eu chegar, de uma certa maneira, a pensar ou a questionar, a escrever sobre essa questão. E hoje nós trabalhamos juntas, né? Isso é muito interessante, porque é quase que como... E alguém nos disse no nosso último trabalho em Porto Alegre que nós éramos muito parecidas, nós pensávamos igual, nós éramos exatamente o que nós falávamos, né? E naquela hora me veio o seguinte, eu acho que fomos forjadas uma para a outra, né? Quer dizer, o analista também se implica com o seu analisando, né? Sim. Não é só esse lugar de suposto saber, né? Que enquanto analisando a gente fica muito... Hoje eu entendo que não é bem assim, houve uma troca de inconsciente para inconsciente, né? Uma judia e uma negra, né? Que passam, duas pessoas que sabem o que é ser discriminado, trabalhando essa questão na clínica, né? A princípio comigo. Sim. E hoje, profissionalmente, a gente consegue dar conta de dialogar sobre isso, né? Numa espécie de clínica social institucional, né? Exatamente. E enfrentando uma coisa muito difícil, que é a necessidade de nós, sobretudo as pessoas que não desejam ser racistas e não se reconhecem racistas, né? Se darem conta de como isso está no discurso, nas nossas práticas rotineiras normais, né? De brancos e negros. Né? De brancos e negros. Está, né, entranhado no tecido social, não tem como nós dizermos que o racismo é algo que atravessa só os negros, atravessa brancos e negros. A questão é percebermos de que forma nós somos atravessados, né? De que lugar nós somos atravessados, inclusive. E como isso se expressa em práticas convencionais, normais, institucionais. Práticas éticas, do ponto de vista de uma instituição que ela está a serviço, né? Da manutenção. Da manutenção do racismo. Do racismo e da exclusão, dessa estrutura social racista. E como é difícil que as pessoas possam reconhecer essa sua condição sem também
o medo, ou lidando com o medo, né? Sem o medo, porque não dá para ficar sem o medo, né? Com o medo que dessa coisa, é tão importante haver uma criminalização do racismo hoje, ao mesmo tempo como é sutil, delicado, complexo. Eu acho que se a gente não passar da culpabilização, nós não vamos avançar, porque uma coisa é a responsabilidade, e a responsabilidade demanda nos questionarmos todos, nesse sentido somos todos responsáveis por essa questão, né? Senão não haverá mudança, e acho que o medo vem pela coisa realmente das consequências, né? Quer dizer, se hoje o racismo é criminalizado, quer dizer, eu posso de repente responder criminalmente por uma atitude racista, né? Só que eu entendo também que este é um momento em que a gente tem que abandonar a sensação de culpa, porque tem toda uma estrutura social, que nós já somos incluídos nela, né? Quer dizer, nós não a criamos individualmente, ela está posta, né? E desta forma a gente precisa entender de que lados, de como nós estamos, que lugar ocupamos dentro dessa estrutura, questionarmos esse lugar e nos responsabilizarmos pela mudança, né? Ou pela alteração desse tecido social, o que não vai acontecer da noite para o dia. Sim. Eu acho que tem uma expectativa que a partir desse momento da criminalização, e ainda tem muito pouca discussão, na verdade, que haverá uma mudança. Não haverá. A gente corre o risco de que haja, sim, um apartheid psíquico, ainda mais, cheio de raiva, de ódio, né? E a gente precisa estar atento a isso. Né? Nesse sentido, eu acho que a gente está num tempo de transição. Muito importante. Ótimo. Há 10 anos atrás, participei da confecção do livro O Racismo e o Negro no Brasil, feito lá a partir de eventos do Instituto Sede Sapiência, onde também eu estou inserida. E hoje no grupo que trabalha, chamado A Cor do Mal-Estar, da invisibilidade do trauma ao letramento, há 10 anos atrás, quando eu fiz o texto que está nesse livro, do que eu falava era da negação e da recusa do racismo no Brasil. Sim. Veja o que aconteceu em 10 anos. Houve um avanço, uma eclosão, né? Estamos num momento de uma verdadeira disrupção, irrupção da questão. E muita ódios e violência, que são incontornáveis, porém que precisam poder ir sendo mediatizados, né? Sim. Pela palavra, pelo entendimento, pela discriminação desses âmbitos, né? Do racismo. Das diferentes esferas. É muito... Está em andamento, eu acho que as questões mais... Estamos começando agora, né? Eu acho que a fazer exatamente o processo, né? De assumir esse lugar, entender que o racismo está posto. Né? Sim, que o Brasil é racista, né? Há racismo no Brasil, que era uma coisa... Né? Imagina há quase 35, 40 anos atrás, quando nós começamos, nem se falava nisso, né? Não, estava fora da pauta. O país não era racista, né? As pessoas diziam, o país não é racista, né? Muito pelo contrário, né? Eu acho que essa questão vindo à tona é que nós vamos equalizá-la, né? E de uma maneira equânime, né? De alguma chance de crescermos nesse sentido, brancos e negros, uma vez que eu não acredito, né, nesta divisão, né? Brancos de um lado e negros de outro. Eu acho que estamos todos incluídos na categoria de humanos e vamos ter que aprender a convivermos, né? De maneira a termos acesso às coisas, enfim, ao direito à cidadania, ao exercício de cidadania, né? Porque nós, os negros, somos apartados desta possibilidade de acesso, né? Então, a gente até um pouquinho antes conversava sobre a questão desta palavra privilégio, que não cabe, né? Não cabe porque privilégio é em detrimento de outros. Então, eu não quero privilégios, né? Eu quero acesso. Eu quero acesso. Eu quero ter acesso à educação, saúde, né? E poder ter acesso a exercer a minha cidadania e não a bancar a cidadania, porque enquanto cidadã, eu pago impostos, eu banco a cidadania, mas estou apartada do exercício da cidadania. E do usufruto, né? Do usufruto dessa cidadania. Eu li uma pesquisa que diz que, proporcionalmente, quem mais paga imposto no Brasil são as mulheres pobres negras.
não posso dar as fontes, não tenho isso presente para mim, mas é um dado que é muito relevante. Pois né? nesse sentido a gente não cabe mesmo, né? Bem paradoxal, não cabe essa palavra que a gente deve esquecer, que tem sido muito usada. Aliás, nós pensamos isso agora de manhã. Não porque o privilégio o privilégio está entendido como uma qualidade, uma virtude. E o privilégio, o estrito senso, é algo que se dá são favorecimentos, são vantagens, né? Vantagens. Então, de fato, hoje os brancos, digamos assim, estão num lugar de privilégio se a gente entende que é uma estrutura excludente dos negros e que afirma e confirma os privilégios de acesso que os brancos temos. Você vê que em 1 minuto a gente já tem também um debate. Sim. Basta a gente se encontrar que a gente já vai debatendo. Exatamente, mas não é que nos interesse reivindicar privilégios, né? Eu acho que nos interessa reivindicar direitos e tirar exatamente o privilégio. Né? Quer dizer, reivindicar privilégio por quê, né? Exatamente. Porque se eu reivindicar privilégio enquanto negra, eu vou estar excluindo alguém. Né? Porque eu vou estar sendo privilegiada, né? E na verdade eu quero acesso para toda a gente, né? Para toda a gente branca e toda a gente negra, e né? toda a gente vermelha, e toda a gente amarela, vermelha, e amarela e colorida, e toda a gente, todos nós, toda a gente mesmo, toda né? Gente. Todos nós temos que ter esse acesso, né? E que a gente possa ter o retorno do nosso investimento na cidadania, porque a gente paga muito caro, né, para ser um cidadão. Né? Então, você sabe, Zildinha, que você estava dizendo também agora há pouco que você você é convidada para alguns lugares onde depois as pessoas te dizem que você é convidada a falar sobre esse tema porque você é muito calma e porque você não ameaça, né? As pessoas não sentem medo. E aí eu fiquei pensando num conceito, e eu vou falar disso, que é uma ousadia, falar de amor nesse momento. Mas eu estou lendo a Bell Hooks, que é uma ativista, uma intelectual negra, que já trabalhou muito sobre raça, gênero, e agora ela tem a ousadia de falar, dar um estatuto intelectual sério à investigação sobre o que é o amor. Ela diz que o amor é uma coisa que ficou muito, se fala tanto, está diluído o conceito. E ela diz uma coisa muito maravilhosa, ela conclui que amar isso ela é fruto de... Agora ela tem uma trilogia sobre o amor. Neste livro ela diz que o amor, amar é se empenhar, se esforçar, né, se dedicar ao desenvolvimento espiritual próprio e do outro. E em espiritual ela inclui toda a dimensão do ser, né, do sujeito, do corpo, etc., das circunstâncias. E ela diz, amor é ação. Eu achei isso muito... agora me ocorreu isso em relação a esse efeito que você disse, que uma condição, nesse momento tão explosivo, de uma certa serenidade para abordar esse tema, eu acho que se aproxima talvez de alguma coisa dessa ordem, do que é mais Eros, né? Que é um trabalho de Eros no nosso sentido, né? E que ela diz também, é uma ousadia falar de amor, porque o amor virou, olha que cultura, né? Na qual o amor virou uma coisa ridícula, um tema para mulheres ingênuas e para uma coisa meio piegas, né? Porque o amor romântico, né? Eu acho que ela faz uma crítica pelo que você está dizendo, porque a gente conversou outro dia, quer dizer, ela vai falando que o amor virou só o amor romântico, né? O amor que é capitalizado, no sentido do capital mesmo. Né? Mas ela fala também dos vários amores, assim, mas é que atualmente as pessoas falam eu te amo, assim, com muita facilidade, né? Tem uma coisa, uma banalização, mas nenhuma ação, mas pouca ação, né? Quer dizer, o amor acho que é disponibilidade. Virou, né? Então, como é isso de uma ação erótica, no sentido de pulsão de vida, né? Usar esse instrumental psicanalítico que é muito potente nesse sentido. Sim, né? Muito. Como para lidar com os sentimentos, essas intensidades pulsionais, elaborá-los, da palavra, né? Mas acho que essa elaboração psicanalítica, acho que
verdadeiramente, quando ela é bem feita, como foi a minha análise, eu sinto assim, pela minha analista querida, eu confio cegamente nela, porque eu sou uma pessoa tímida, jamais estaria aqui conversando. Eu disse para ela, se você está me convidando, eu confio em você, eu vou, né? Porque o convite vem de você. Talvez se viesse de outra pessoa, acho que eu não iria, mas vem dela, né? Confiança, né? E tem algumas pessoas importantes, né? Assim, eu preciso agradecer a Sueli Ronick 2 vezes. Primeiro, por ter me apresentado o Félix Guattari, que foi uma figura na minha vida. E segundo, por ter me indicado a minha analista, que é a Eide, né? E que é outra figura na minha vida, né? Uma figura que me fez crescer, né? Me fez elaborar, me fez sair de mim mesma para ganhar o mundo, né? Eu acho que a análise, quando ela é bem feita, ela traz isso. Obrigado, Eide. Você me fez ganhar o mundo. Nossa, muito obrigada, Gildinha, pela sua confiança, pela sua presença. Se não fosse a minha análise, eu teria ficado no meu pequeno mundo. Acho que hoje eu sei partilhar, né? Um mundo fora e um mundo dentro e fora. Né? Que boa oportunidade. A análise, quando produz um efeito como esse, só nos traz muita satisfação, né? De estar nessa atividade. Então vamos lá, vamos escutar agora, Gildinha, no seu depoimento, testemunho.